Bom dia, pessoal. Uhum. Eu ia deixar para fazer vídeo amanhã, mas assim, por essa questão, uma coisa que eu acho que me faz ver a urgência de nós assim tomarmos cuidado com as atitudes de muitos religiosos é a morte desse Charlie Kirk. Uhum. O Charlie Kirk era um cristão, né, conservador lá nos Estados Unidos. Antes desse sujeito ser assassinado, eu não sabia nem mesmo quem ele era. Mas eu fiquei horrorizada com muitas das ideias que ele defendia, né? Misóginas, racistas, homofóbicas. E assim, o que ele dizia... E é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com essa bancada evangélica aqui no Brasil, com esses políticos que dizem que estão querendo se impor usando a religião deles, né? Que o bolsonarismo, infelizmente, acabou dando brecha para esses políticos aqui. Sim. Lucas Pavanato, vereador em São Paulo, eu não sei o que é que aquele sujeito faz de útil, ele já tinha proposto o intervalo bíblico nas escolas. E isso é uma clara ameaça ao nosso Estado laico. Ele diz que não, que vai quem quiser. Mas olha, porque a partir do momento... Eu já tinha falado contra gente que era contra alunos se reunirem para estudar a Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Eu voltei atrás. Eu mudo minha opinião porque escola é lugar de produção de conhecimento. Viva sua crença em casa. A partir do momento em que for dado espaço para coisas como intervalo bíblico e estudo da Bíblia nas escolas, e isso vai fazer com que cada vez mais políticos, principalmente esses da bancada evangélica, se intrometam na educação. Vai sim. Olhe, viva sua crença no templo religioso que você frequenta, junto com sua família. Mas assim, escola e universidade são lugares de produção de conhecimento. E esse Charlie Kirk, o que ele fazia, falando contra os negros, falando contra os homossexuais, isso contraria o próprio princípio bíblico de que o cristianismo é uma religião de amor. Porque o que ele fazia era disseminar o ódio. Quem também já fez isso foi Cristonieto. Cristine Tonieto é uma deputada pelo PL bolsonarista. Mas eu não estou falando contra ela por ela ser de Bolsonaro. Eu estou falando contra ela por conta das atitudes dela. Ela é abertamente contra o Estado laico. Ela diz que reclama do Estado ser irreligioso. Eu vou falar depois melhor sobre ela em outro vídeo, porque eu quero explicar por que é necessário termos um Estado laico. Ela reclama do Estado ser irreligioso. Ela quer usar o cargo dela para defender os princípios do catolicismo, já que ela é uma católica praticante fervorosa, né? E ela diz, o Estado é laico, mas 80% da população é cristã. Mas aí é que está a questão. E as minorias também não têm direitos, não? Quer dizer que só o povo que segue o catolicismo tem direitos? Aí ela diz, olha, o primeiro ato que foi celebrado no Brasil foi uma missa. Eu digo, sim, minha amiga. Sim, minha amiga, mas isso está no passado. As sociedades evoluem. As normas sociais evoluem. As normas sociais evoluem. E o seguinte, minha amiga, minha senhora, a senhora lembre que já foi normal ter escravos. A senhora lembre que essa igreja católica que a senhora tanto preza, nesse tempo da colonização do Brasil, o que aconteceu? Culturas indígenas foram destruídas. Creio eu que muitos padres agiam de boa fé catequizando os índios, mas isso destruiu a cultura deles. Se por um lado eu tenho que reconhecer que se o Brasil não estivesse colonizado, eu não estaria aqui para contar a história, por outro lado, eu não posso deixar de admitir que a colonização acabou com as culturas dos povos nativos das Américas.
Porque quando vocês, católicos e evangélicos, falam que a colonização foi boa para os povos indígenas, não foi. Muitos foram dizimados, eram tratados como animais, escravizados, adoeciam e morriam de doenças porque os organismos deles não tinham defesas contra essas doenças. As culturas deles foram exterminadas, minha senhora. Pense nisso. Pense também na escravidão. E a senhora, que é uma antifeminista, pense também que antes era normal que a sinhá só ficasse em casa, né? Mulheres não tinham acesso à educação. Como era a vida da sinhazinha? Ou ela casava com alguém escolhido pelo pai, ou então era mandada para um convento. Não aprendia a ler nem escrever muitas vezes. Diferente de hoje, né? Que uma mulher como a senhora pôde o quê? Pôde estudar, se formar em direito, já que a senhora, antes de ser deputada, trabalhava como advogada. E a senhora teve uma atitude muito irresponsável. Eu tenho como provar, porque eu não sou doida de dizer nada sem provas. A senhora, assim como a senhora pegou carona no episódio da morte de Charlie Kirk para dizer que existe uma perseguição aos cristãos e conservadores. Do mesmo jeito que a senhora fica dizendo que fica querendo dar a entender que Estado laico é Estado ateu, que não é certo que religião seja uma coisa privada. E religião é para ser coisa de Estado, minha senhora? É? Religião é para ser uma coisa privada. A senhora ficou indignada com um episódio de uma Virgem Maria trans. Eu concordo que isso é um desrespeito muito grande. É sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A senhora iria ficar indignada se alguém desrespeitasse o orixá? A senhora fica indignada quando sabe de alunos e professores adeptos de religiões de matriz africana que são agredidos nas escolas? A senhora fica? A senhora fez moção de repúdio ao show da Madonna. A senhora também associou os movimentos LGBT à pedofilia. Mas por que a senhora, sendo católica, fervorosa, praticante, por que a senhora não fala nada sobre padres pedófilos, hein? Vocês vivem falando de ideologia de gênero, que qualquer cientista sério pode provar que não existe. Vivem falando de doutrinação esquerdista nas universidades, nas escolas, que os professores estão querendo erotizar as crianças, né? Ficam falando de kit gay, mamadeira de piroca. Mas o que os senhores propõem de útil? Se a esquerda não propõe nada de útil, dona Cristoneta, o que a senhora tem a propor? Porque no que dependesse de muitos de vocês, principalmente da bancada evangélica, no que dependesse de muito de vocês, a leitura da Bíblia seria obrigatória. No que dependesse de muito de vocês, estariam ensinando o que nas aulas de ciências? No que dependesse de muito de vocês, não, porque assim, quando se fala em educação sexual, vocês são contra, porque vocês querem dar a entender que eles querem erotizar as crianças. Ficam dizendo, lugar de criança não é parada gay. Dona Cristoneto, acorda. Hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe têm que trabalhar fora. Muitos deles passam o dia trabalhando fora. Não podem ficar 24 horas por dia fiscalizando o que os filhos fazem. Muitos deles são ausentes, mas não porque querem, mas porque tem que trabalhar, porque senão não põe comida na mesa. Aí veja bem, não deixa a criança ir à parada gay, não deixa a criança ver, não deixa a criança ver novela para não ver dois homens ou duas mulheres se beijando, Mas o quê? Mas aí quando os pais não estão olhando, é o quê? Aí as crianças o quê? Pega o celular, acessa a internet, vê coisa muito pior do que veria numa parada gay, num show da Anitta, no show da Madonna. Não é? A criança acessa a internet pelo computador, pelo celular,
Aí muitas vezes os pais não deixam a criança, os pais são contra ensinar diversidade sexual nas escolas. Mas aí a criança tá o quê? Mas aí a criança sai, aí ela vê um casal de homens, vê um casal de mulheres. Aí a criança vê uma pessoa trans. Isso faz parte da realidade, porque não pode ser debatido nas escolas. É claro, eu concordo que tem que ser feito a partir de uma faixa etária. Mas aí, por que a senhora não fala, hein? Por que a senhora não fala de padre pedófilo? E outra coisa também que me faz não gostar das suas ideias, minha senhora, é ver que a senhora é muito ligada ao padre Paulo Ricardo. Que ele fala sobre a Inquisição, dizendo que é uma campanha negativa contra a Igreja Católica, que ele se baseia nas ideias de Felipe Aquino, dizendo que o povo só vê o lado negativo da Inquisição. Então me atrevo a fazer uma pergunta. Se existem aspectos positivos na Inquisição, eles são suficientes para diminuir os negativos? Hein? E a gente precisa de Estado laico, dona Cristonieto. Sabe por quê? Porque, veja, os países muçulmanos não são estados laicos, eles são teocracias. E como é lá? Lá, se uma mulher não for virgem, ela pode ser morta. Lá, homossexualidade é crime, a pessoa pode ser morta. Adúlteros são apedrejados até a morte. Cristãos, como a senhora, são perseguidos e podem ser mortos. Tem que haver Estado laico. Por que houve a Inquisição católica e a protestante, a caça às bruxas, as bruxas de Salem e as lavanderias de Madalena? Por conta de não haver Estado laico. Vê só, por conta de não haver Estado laico, na Inquisição foram perseguidos judeus, iluministas, mulheres acusadas de ser bruxaria, homossexuais, pessoas canhotas. Pessoal, vê como era esse negócio de caçar as bruxas. Você não podia criar um gato. E vê como é a Inquisição católica, a perseguição aos judeus e cristãos novos. Você não podia simplesmente não gostar de carne de porco. O simples fato de você ter sua vida fiscalizada. Se a pessoa visse você sem querer comer carne de porco, você já podia ser preso, acusado de praticar judaísmo em segredo. Aí a senhora é contra o Estado laico? Hein? E Estado laico não é Estado ateu. E nós não vivemos num Estado ateu comunista. Porque se vivêssemos num Estado ateu comunista, a senhora não poderia postar nas suas redes sociais exaltando a sua fé católica e falando mal do governo. Não poderia. Se nós fôssemos um Estado comunista ateu, Roberto Carlos, vou falar do cantor, porque com certeza nesse final de ano, a não ser que ele morra ou esteja doente ou a Globo que decida cancelar o show dele, ele vai estar cantando, né? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, não é? E isso foi uma sujeira muito grande também dos pastores que se aliaram a Bolsonaro, como o Cláudio Duarte, que ficou fazendo pânico moral, dando a entender que se Lula ganhasse, as igrejas seriam fechadas. E cadê que alguma igreja foi fechada? Aí a senhora fica fazendo pânico moral, dizendo que os cristãos e conservadores são perseguidos e que o Estado de hoje... Mas veja, a senhora mesma diz que 80% da população é cristã. Como é que pode haver perseguição aos cristãos em um país onde 80% da população é cristã? Hein? Diga. Isso é um jogo da senhora para fazer as pessoas se aliarem à extrema-direita, não é? Olha, eu também não sou a favor de muitas medidas da esquerda. Não sou a favor de uma extrema-esquerda. Mas a senhora joga sujo.
tanto a senhora quanto a Trovão da Meia-Noite, né, que agora está enrolada com a justiça. Porque ela foi dizer que ofereceram a ela R$1,5 milhão para ela apoiar Lula e que todo artista que apoia Lula é pago. Agora, como é que a criatura, fazendo direito, é tão burra que não sabe que tem que ter provas, hein? Para dizer algo. Hein? E outra coisa, Estado ateu, essas coisas, é horrível ver a visão que vocês têm dos ateus, né? É horrível ver a visão que muitos têm dos ateus. Assim, antes de terminar este vídeo, eu vou compartilhar umas coisas aqui, ó, sobre aquele velho chato do Recanto das Letras, né? Que ele com certeza deve concordar com a senhora, porque ele lê Felipe Aquino e ele gosta do padre Paulo Ricardo, né? E ele defende Bolsonaro também. Então ele deve concordar com a senhora de dizer que esse estado que a gente está vivendo é um estado ateu que persegue os cristãos, como a senhora quer dar a entender. Ó, um ateu pode ter bom caráter, mas não por causa do ateísmo. Isso foi ele contestando um texto meu, porque eu quis dizer que a gente não pode julgar alguém bom ou mal por conta da crença ou descrença em Deus. Aí o que é que ele diz dos ateus? Ele diz que faltam aos ateus os critérios morais sólidos do cristianismo. Ninguém matou mais que o ateísmo. Ele quis dizer que ninguém matou mais que o ateísmo, falando dessas ditaduras comunistas que perseguiam cristãos, que é verdade. Eu não vou negar. Ó, faltam aos ateus os critérios morais sólidos do cristianismo. Olhe, muitas sociedades mais antes do cristianismo e até do judaísmo tinham regras de ética e moral. Muitas sociedades mais antigas do que os hebreus tinham códigos de ética e moral. Critérios morais não são exclusivos do cristianismo, né? Olha só o que é que ele fala. Quando ele foi questionado, eu o questionei sobre a Inquisição Católica, porque ele é católico. Quando eu o questionei, quando eu falei sobre a Inquisição Católica e padres pedófilos, aí ele disse assim: há campanhas contra a Igreja Católica, exageros, mentiras e deturpações. Porque ele leu o livro de Felipe Aquino, não é? Para entender a Inquisição. Aí ele disse também: um ateu pode ser honesto por questões de convivência social. Aí ele perguntou: mas um ateu ele pode ter compaixão e pureza de costumes? Quer dizer que uma pessoa que não for cristã, ela vai ser depravada? Ela vai ser pervertida sexualmente? Não é uma boa pergunta? Quer dizer que uma pessoa que não for cristã, muitas outras sociedades que não são cristãs, quer dizer que um país, por exemplo, como a Índia, onde grande parte da população com certeza não é cristã, lá as pessoas não têm compaixão? Aí ele diz, ó, do Vivier DJ, lembra que a honradez dos ateus muitas vezes é uma fachada. Quer dizer que muitas vezes um ateu é decente por hipocrisia, né? E ateus matam por razões religiosas ou sem elas por não praticarem o amor e o perdão do cristianismo. Quer dizer, um ateu não é capaz de amar? Só quem é cristão é capaz de amar? Aí ele diz que ele, como cristão, ele tem amor, né? Mas veja o que ele faz. Ele ajuda a divulgar ideias erradas sobre os ateus, né? Ajuda a divulgar ideias erradas sobre os ateus. Não é horrível isso? E ele diz que o ateísmo é uma religião negativa e que o ateísmo é dogmático. Que dizer que Deus não existe é um dogma. E assim, ele é contra a educação sexual nas escolas. Ele diz que a escola não deve dar educação sexual. Que isso são os pais que devem ensinar. Mas e se os pais forem ignorantes, conservadores e preconceituosos? Os meus eram. Tudo o que os meus diziam... Olha, os meus nunca me enganaram com a história da cegonha. Mas de resto só diziam, só depois de casada. E ponto final. E ele cita, olha, Felipe Aquino sobre o manual, né? Que ele diz que existe um kit gay e que Felipe Aquino disse
que esse manual ensina as crianças a se masturbarem. O que é que vocês podem dizer disso? Hein? Eu ia deixar para falar sobre Cristo Nieto depois, né, amanhã. Mas ver esses políticos daqui pegando carona na morte de Charlie Kirk, né? Ver esse povo fazendo barulho e querendo pregar uma teoria da conspiração, dizendo que há perseguição aos cristãos e conservadores, a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, principalmente por conta de produções culturais. Ontem uma pessoa me pediu, né, e venceu pelo cansaço para assistir a Deus Não Está Morto. Foi a pior hora e meia da minha vida perdida, né? Assim, ó só, que o aluno crente, né, que desafia o professor ateu, ele pega uma frase de Dostoiévski fora de contexto e diz: se Deus não existe, então tudo é permitido. Quer dizer, se a gente não acredita em Deus, então não há freios morais. E isso me faz lembrar muito uma frase de Susan B. Anthony. Eu não sei se ela era ateia, ela foi uma feminista americana que lutou para que as mulheres tivessem direito ao voto. Desconfio das pessoas que dizem saber a vontade de Deus, pois geralmente isso coincide com os próprios desejos dessas pessoas. Que o que a gente vê é qualquer um pode pegar o nome de Deus e a Bíblia, pegar uma frase fora de contexto para criar a teologia que lhe convém. Então, gente, acho que eu já me estendi demais, né? Não vou chatear mais vocês. Um bom dia a todos.